Oi, gente! O nosso tema de hoje é a prevenção à violência sexual na infância. E um primeiro ponto para a gente falar desse tema é a importância de falar sobre. A prevenção é algo que une profissionais de muitas áreas, nós, profissionais da psicologia, quem atua na saúde de uma forma em geral, profissionais da educação, quem está em contato com a criança nas escolas, em outras instituições de educação, né? As pessoas, assistentes sociais, são quem está em contato com as crianças sabe da importância de proteger e de promover os direitos das crianças. E um movimento importante para prevenir a violência sexual é que a criança pode saber sobre os seus direitos. É importante que ela conheça os seus direitos. A gente busca passar essas informações numa linguagem acessível, numa linguagem cuidadosa, mas algo que a gente precisa rever a nossa história, né? Rever como nós aprendemos sobre o corpo, sobre a sexualidade e também sobre a violência, é desaprender um mito que às vezes acompanha a gente, que é um mito muito forte, que é o de não falar como uma forma de proteção. Às vezes a gente evita falar de um assunto, imaginando que falar pode mexer em coisas ruins, que falar vai ser uma forma de chamar atenção para algo que é destrutivo, que falar pode deixar a pessoa mais sensível a coisas que fazem mal. Falar, esse mito de não falar como proteger, atrapalha muito. E a gente tem ouvido muitas pessoas dizerem isso. Não se pode falar com as crianças sobre. E a gente pode falar com as crianças. É importante que a gente fale com as crianças. É importante que a gente se prepare para falar com as crianças. E esse preparo envolve pensar na minha história, no que foi silenciado, no que foi transmitido como um segredo, como um tabu na minha história. E aí a gente vê que para falar de violência sexual, a gente esbarra nos tabus, silêncios e segredos que tem em torno da sexualidade. Há crianças que chegam no consultório, por exemplo, na psicoterapia, e elas não conseguem, quando elas chegam perto de falar que passaram por uma situação de violência, elas não têm palavras, elas não têm vocabulário para falar o que aconteceu. Por quê? Porque o tabu em relação ao corpo e à sexualidade na nossa cultura ele é tão grande que a gente ensina para crianças que há partes do corpo dela que ela não deve nem dizer o nome em voz alta, que é errado, que é feio. A gente fala assim, vou lavar sua boca com sabão, né? E aí cada pessoa aprende um nome. Então, como eu digo para vocês, como a gente discutiu na aula de sexualidade e infância, né? Se uma criança tá com o dedo no nariz, a gente vai falar para ela, tira o dedo do nariz. Se ela tá coçando o cabelo, a gente vai falar para ela, não coça o cabelo. Se ela tá ruim na unha, olha a unha. Agora, se a criança coloca a mão dentro da cueca, coloca a mão dentro da calcinha, a gente faz uma reação assim de alarde e fala, tira a mão daí, né? E aí a gente tem 1 milhão de nomes, né? Ah, é o pipi, é o pinto, é o... Nossa, é o pipi, é a perereca, é a xoxota, é a xereca, é a... Né? Eu nem consigo lembrar a pepeca, tantos nomes que a gente tem para falar do pênis e da vagina, né? Não tem nada de errado com esses nomes, as pessoas podem chamar como elas aprenderam a chamar, mas a gente também precisa transmitir para a criança que se tiver algo acontecendo na vagina, no pênis, pode ser uma coceirinha, pode ser um machucadinho, pode arder,
né? Que a criança pode sempre falar sobre o seu corpo. Só que às vezes nós aprendemos sobre o nosso corpo com tanta vergonha que falar um nome, falar minha vagina já é algo. Como que ela tá falando disso, né? Então, precisamos falar para as crianças que elas podem sim contar o que acontece no corpo delas, podem sim nomear os genitais, podem sim fazer perguntas, porque se uma criança pergunta assim, vou imaginar, e por que você tem pelo na perereca e eu não, quando vai tomar banho junto? Ai, que horror, isso é pergunta que se faça, você tem idade para falar disso, quando você crescer você vai saber. Ai, por que o meu primo tem pipi? Ai, nossa, isso daí não é coisa que se pergunte, que pouca vergonha. Né? Quando a gente vê a criança, ou a famosa pergunta, né? Como se fazem os bebês? E aí a nossa bochecha fica corada, a gente muda de assunto, fala quando você crescer você entende. O que a criança ela vai aprendendo com isso? Que ela não pode falar, que ela não pode perguntar, que é errado querer saber sobre, né, o corpo, querer saber sobre as relações entre as pessoas, querer saber sobre as diferenças e as mudanças no corpo. E isso vai se refletir que quando algo de diferente acontece, a criança mais uma vez imagina que ela não pode falar. Então eu disse que um dos primeiros mitos para a gente desaprender em relação à prevenção da violência sexual na infância é um mito de que o silêncio protege. Não é o silêncio que protege. Falar sobre, transmitir informações, abrir um espaço em que a criança possa dialogar e possa perguntar é o que protege. O segundo é que quando a gente pensa em violência sexual, geralmente a gente pensa uma rua escura, um desconhecido, alguém que oferece uma bala para a criança e pega e some com a criança. A gente imagina situações distantes, clandestinas, de pessoas más, monstruosas que aparecem, né? Na maior parte das vezes não são pessoas desconhecidas. Na maior parte das vezes não é fora de casa. O maior número de situações de violência sexual acontecem na casa que a criança mora ou na casa de algum parente próximo, de alguma pessoa próxima que ela frequente. A maior parte das vezes é em casa. E a maior parte das vezes é alguém da família. O número mais expressivo é o de pais e padrastos, mas outros da família também. Depois eu mostro alguns números para vocês, mas o mais importante não são os números. Os números mostram pra gente, mas é a gente pensar cada criança e que cada criança no lugar onde ela mora, onde é importante que ela se sinta segura, cuidada, protegida, ela tem o seu direito violado por alguém que poderia ser uma figura de cuidado, uma figura de confiança. E a gente entra então no nosso terceiro mito. O nosso terceiro mito é que quando a gente pensa violência, a gente pensa agressão física, algo que machuca, algo que é a força, algo que deixa marcas. Na maioria das vezes não é assim. Muitas situações de violência sexual, elas acontecem sem machucar, elas acontecem sem agressão física. Então, como que a gente vê uma violência? Como a gente sabe que é uma violência, né? A violência sexual, ela é caracterizada pela questão do segredo. A criança não ter condições do que está acontecendo e a pessoa adulta, sabendo que a criança não entende e sabendo que a criança é vulnerável, vai ser difícil se defender, ela tem prazer sexual com a criança de uma forma que para a criança não é claro, né? Uma forma protegida de cuidado, é uma coisa pro adulto, pro prazer do adulto, e ele sente prazer estimulando ou sendo estimulado, vendo, sendo visto, filmando, tocando, penetrando o corpo da criança.
E a criança, sem ter condições de entender o que está acontecendo, ela também muitas vezes, em grande parte das vezes, não tem condição de saber como pedir ajuda. Geralmente, se não é com agressão física, Marcela, como é? Pode ser com chantagem. Então, assim, se você não fizer isso que eu tô pedindo, eu vou falar pra sua mãe que você... Ou, se você não fizer isso que eu tô pedindo, eu vou machucar o seu papai. Se você não fizer isso que eu tô pedindo, eu vou bater no seu bichinho de estimação. Se você não fizer isso que eu tô pedindo, eu vou machucar a sua irmãzinha. Então são chantagens, colocar algo ruim caso a criança não faça o que o adulto está pedindo e não guarde segredo, não conta pra ninguém. Porque se você contar, eu vou falar, não conta pra ninguém, porque se eu te contar, eu te coloco dentro do carro, sumo com você. Essa é a forma de chantagem, de ameaça. Outra forma, ela é a de presente, dizer assim, se você fizer assim, aí eu vou assistir aquele filminho com você, eu conto aquela historinha que você gosta. Quantas situações de violência não começam quando coloca a criança no colo e enquanto conta uma história ou assiste algo, acaricia, toca, sem que a criança tenha condições de entender e sem que ela esteja preparada para dizer não. Então a importância do diálogo é justamente para a criança saiba que isso não pode acontecer, saiba dizer não e saiba contar para um adulto que ela confia. Né? Chega com sorvete, olha que delícia esse sorvete de chocolate, você gosta? Você quer? Então se você gosta de chupar sorvete, vamos fazer assim, você vem, eu vou te ensinar a chupar de um outro jeito, você me chupa, eu te chupo e aí eu te dou um sorvete. Né? Vocês veem que não machucou a criança, não vai deixar marcas físicas, não vai deixar cicatrizes e é uma forma de violência. Então a violência sexual é qualquer forma de ter prazer sexual com a criança, sendo que a criança não tem condição de compreender, não tem condição de proteger e o direito dela está sendo violado. A violência sexual pode ser toque, carícias, pode ser penetração vaginal ou anal, com o pênis ou com outros objetos. Pode ser pedir para a criança tirar roupa para olhar, tirar foto, filmar. Essas são formas de violência. Há também a exploração sexual infantil, que é quando isso envolve dinheiro. É quando é pago para que a criança seja explorada sexualmente, alguém recebe dinheiro para a criança ser tocada, ser penetrada, ser filmada, ser fotografada. Né? E hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, que é o dia 18 de maio, é o dia da luta pela prevenção a essas formas de violência. Então vamos falar mais um pouquinho sobre isso.